Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 12. Bons estudos! Ô Ney, quando eu tava vindo pra cá no ônibus, eu tava reparando como é complicado o relevo do Rio de Janeiro. Montanhas, áreas planas, montanha, áreas planas, montanha, áreas planas. Incrível, né, Zé? Às vezes, pra gente ir de um bairro pra outro, a gente tem que atravessar um túnel no meio de uma montanha. Ou uma ponte. Será que na Baixada Fluminense o relevo é diferente? Miguel, você sabe o que é relevo? Sei não. Não sei. Vamos supor, você faz uma escrita em relevo, um convite alto relevo. Ela fica sobressalente à base do convite, não é isso? E você acha que montanha tem alguma coisa a ver com relevo? Creio que sim, né? São, por exemplo, as montanhas que caracterizam o relevo. Relevo. Não parece uma coisa meio misteriosa? E o que será que as montanhas têm a ver com o relevo? De onde elas surgiram? E os vales, as planícies? Mas não tem nenhum mistério não. Tudo isso a gente vai ver na nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula você vai aprender como se formou o relevo. Vai ver que a crosta terrestre é formada por placas que se movimentam. Vai saber como se formam as cadeias de montanhas, os vulcões e por que ocorrem os terremotos. E vai conhecer a ação da água e do ar na modelagem do relevo. A nossa teleaula está começando. Bom dia, Maurício. Tudo bem? Bom dia, seu Claudinei. Eu estava aqui estudando o relevo do seu terreno. Sei. Você já viu todas as diferenças de nível que ele tem? As colinas, os vales. Isso. Eu acho que vai dar para o senhor construir a sua casa aqui, nessa elevação. Ótimo. Era exatamente o que eu queria quando eu comprei esse sítiozinho no interior. Eu fico com uma linda vista e se tiver um temporal, a casa não inunda. É bom poder aproveitar essa paisagem, né? A natureza é uma coisa incrível mesmo. Como é que pode fazer paisagens tão variadas, não é? Bom, existem vários motivos que explicam essas diferentes paisagens, né? Um deles é que a crosta terrestre é muito fina e está em constante movimento. Fina? O quê? Você está falando que o chão, que a crosta terrestre é fina? Tô sim. A litosfera, a crosta terrestre, né? Essa parte externa do planeta, que nós vimos na aula anterior, é fina. Dá só uma olhadinha aqui, olha. O senhor sabia que se a Terra tivesse o tamanho de um ovo, a crosta terrestre seria mais fina do que essa casca aqui? E com muitas rachaduras. A espessura da crosta terrestre é de só 60 quilômetros. E quanto mais a gente penetrar na crosta terrestre, mais a temperatura aumenta. Aumenta 1 grau Celsius a cada 30 metros. A cada 30 metros que você desce em direção ao centro da Terra, a temperatura aumenta em 1 grau Celsius. Vai ficando cada vez mais quente. Imagina a temperatura bem no centro. 5.550 graus. Mas não precisa ir tão longe para já estar bem quente. A 60 quilômetros de profundidade, a temperatura é tão alta que as rochas já não podem mais estar em estado sólido. É onde começa a outra camada, o manto terrestre, formada por um material pastoso, o magma. A crosta terrestre flutua sobre o manto do mesmo jeito que essas pedras de gelo nesse copo. É isso mesmo. Toda a crosta terrestre, todos os continentes, se movem sobre a camada do manto terrestre. Esse movimento é conhecido como deriva continental. Mas até parece que os continentes são soltos, como se não tivesse nada embaixo. Não, tem muita coisa embaixo. Existem enormes blocos rochosos, né, que sustentam os continentes. São chamados de placas tectônicas. Então, como que essas coisas enormes se movimentam? Dá só uma olhadinha aqui. Olha, acontece uma coisa parecida com o que a água fervendo provoca na tampa da panela. Como assim? A água fervendo cria pressões, né, que fazem tremer a tampa da panela. O magma, que está abaixo da crosta terrestre e tem altas temperaturas, também cria pressões parecidas com o da água embaixo dessa tampa.
Os continentes estão na crosta terrestre, que flutua sobre o magma. O magma mais profundo, com temperaturas mais altas, movimenta-se para a superfície. O magma mais próximo da crosta, com temperaturas mais baixas, movimenta-se para o interior da Terra. Essa troca de energia entre as camadas superficiais e as mais profundas do magma cria pressões que forçam a crosta terrestre. São essas forças que empurram os continentes, dando origem à deriva continental. Nossa, mas se ficam esses continentes enormes se movendo, não há perigo de rachar? Já rachou. Rachou? Aliás, é isso que explica a origem dos continentes, né? Pelo menos segundo a teoria mais aceita. Para a gente entender melhor isso, vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Repare na forma dos continentes. A América do Sul e a África, por exemplo, se encaixam. É daí que vem a ideia de que, no começo, os continentes estiveram unidos. Calcula-se que 225 milhões de anos atrás existiu um supercontinente que sofreu numerosas rachaduras. Essas rachaduras formaram placas que foram se movimentando devido às forças que atuam no interior da Terra. Pouco a pouco, as placas foram formando os continentes e os oceanos. Ô Zé, as rochas da América do Sul são semelhantes às rochas da África. Não se esqueça que o material que forma a crosta terrestre é chamado de rocha. Pois é, mas o que eu acho engraçado é como existem rochas tão duras como o granito, por exemplo, e outras que a gente pode riscar com a unha como calcário. É que isso depende de como as rochas foram formadas. Nessa planície que nós estamos, por exemplo, nós temos as rochas sedimentares, como a areia, o cascalho e o barro. Quer dizer, a argila. Elas são trazidas pelas águas e pelo vento das partes mais altas para as regiões mais baixas. Aí vai uma camada cobrindo a outra. Em lugares mais altos, tem outro tipo de rocha que se forma pelo resfriamento do magma, chamada de rocha magmática. Outras vezes, são as rochas que se formam aqui na superfície e que são levadas para regiões mais profundas da Terra. Como lá as temperaturas são mais elevadas, elas se transformam em outro tipo de rocha, as rochas metamórficas. Metamórfica? Metamórfica é uma palavra que vem de metamorfose. Significa que as rochas sofrem mudanças, transformação. Tá bom. Mas tem uma outra coisa que eu fiquei pensando com essa história desses blocos de rocha imensos que formam os continentes terem começado a se movimentar. Sei, as placas tectônicas. Isso, as placas. Se elas se separaram e ficaram soltas e continua a pressão embaixo da Terra, ficou maior perigo uma placa bater na outra. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Em certas áreas, uma placa bateu mesmo uma na outra. Que desastre! Eu não consigo nem imaginar o que é que deu uma batida dessas. As placas tendem a ficar uma sobre a outra. As bordas se enrugam, formando dobras ou rompem-se. E aí sabe o que acontece? Uma cadeia de montanhas. As maiores altitudes da Terra, como os Alpes, os Andes, o Himalaia, correspondem às áreas de colisão entre as placas. Elas são um enrugamento causado pelo choque. A Terra se move com frequência nas zonas de colisão entre as placas. Quando isso ocorre, temos os terremotos. A natureza é uma força incrível mesmo. Eu queria poder ver esse magma que acaba desencadeando tanta força. Mas isso dá pra ver sim. Nós podemos ver o magma quando ele chega à superfície durante a erupção de um vulcão. Nas áreas de constante instabilidade, o magma, esse material pastoso do interior da Terra, penetra pelas fraturas da crosta e chega à superfície formando vulcões. É o que chamamos de vulcanismo. Esquematicamente, temos essas formas de relevo: a montanha, o planalto e, já no nível do mar, a planície. Planície, como essa aqui onde eu tô querendo construir. Planícies são terras planas, que antigamente estavam cobertas pelas águas, ou dos rios ou dos mares. Foi o depósito de cascalho, areia e argila trazidos pelo vento e pela chuva de outros lugares que foi se acumulando até dar origem a essas terras. Você já viu como as forças do interior da Terra modificam o relevo?
Agora, além desse fator interno, você pode ver que fatores externos, como a chuva e o vento, atuam sobre o relevo. Aqui, por exemplo, o material trazido de áreas mais altas se deposita e cria planície. É a influência dos agentes externos responsáveis pelo modelado do relevo. Em outras palavras... Em outras palavras, as forças que atuam no interior da Terra são responsáveis pelas diferenças de nível na superfície da Terra. Essas formas sofrem então a ação de forças externas que modelam o relevo. O principal agente externo modelador do relevo é a água. Uma cachoeira é um bom exemplo de como a diferença de nível da superfície muda a ação das forças externas no relevo. Como a água da cachoeira cai em grande velocidade, essa água vai agir com mais força no desgaste que provoca no relevo. É o que a gente chama de erosão. Você está querendo dizer que a água vai gastando a rocha? Isso. Ela corre e vai levando parte do material dessa rocha por onde passa para outro lugar. É difícil de entender como que a água pode tirar parte de uma rocha que é uma coisa tão dura. É por causa do intemperismo. Peraí, Zé. Agora eu não entendi. Intemperismo? É, a rocha vai deteriorando porque a água vai penetrando e dissolve os minerais menos resistentes. As variações de temperatura também contribuem para fragmentar a rocha. Aí o vento, a chuva e os rios levam os pedaços para outros lugares. Você tá aí falando do intemperismo e eu tô aqui pensando. Então aquela história de ser firme como uma rocha não tá lá muito certo, não. Calma aí, Ney. Até o intemperismo provocar a desintegração de uma rocha leva milhares e milhares de anos. Puxa, muito tempo, hein? Mas, Zé, será que a água e o vento levam para muito longe tudo que carregam? Porque, ó, a gente tá aqui numa planície, onde o material que vem dos lugares mais altos, como os planaltos, é depositado. Será que tem algum pedacinho aqui que pode ter sido trazido lá de Brasília? Finalmente cheguei ao Planalto Central. Até agora ainda estou tentando entender a cidade. Por enquanto é mais fácil entender o Planalto em cima do qual ela foi construída. Como todo Planalto, ele é uma superfície elevada formada por rochas antigas, aplainadas pela erosão. No interior dos Planaltos, ou entre eles, existem áreas mais rebaixadas, que formam as depressões. A erosão retira de um lugar para colocar em outro. Uma depressão é uma superfície rebaixada onde predomina o desgaste. É diferente de uma planície, onde o que importa é o trabalho de deposição de sedimentos. Por exemplo, um rio. Ele pode formar uma depressão num planalto e, ao mesmo tempo, depositar numa planície litorânea. Se a gente olhar aqui, no Vale do Anhangabaú, a gente vai perceber que isso é o centro de uma depressão formada num planalto que foi aos poucos sendo ocupada pela cidade de São Paulo. Como você já deve ter percebido, o relevo está em constante mudança, não para nunca. As mudanças são muito pequenas e levam muito tempo para acontecer. Mas tem um fator que pode acelerar muito o processo de erosão e mudar rapidamente a paisagem. É a ação do homem. Construindo nas encostas, desmatando as florestas ou jogando lixo nos rios, o homem pode alterar a velocidade dessas transformações do relevo, resultando muitas vezes em catástrofes naturais que podem afetar seriamente as condições ambientais desse lugar. O que eu já vi de desabamento e deslizamento de terra por causa de ações irresponsáveis, dá até medo. Pera um pouquinho. Agora que você vai comprar seu terreninho, fica de olho para ver se ninguém vai fazer nada por aqui que acelere a erosão. Mas agora, nós vamos ficar de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como a crosta terrestre está dividida em placas tectônicas que formam os continentes e o fundo dos mares. Aprendeu que essas placas deslocam-se sobre o manto terrestre e que chamamos esse movimento de deriva continental. Viu como os choques entre as placas deram origem às cadeias de montanhas, aos vulcões e aos terremotos. Aprendeu também que, além do movimento das placas, o intemperismo e a erosão são responsáveis pelo modelado que desgasta as formas do relevo, formando planaltos, planícies e depressões. E que o relevo está em constante mudança. Agora é com você. Tá tudo aí no seu livro. Bons estudos e até a próxima.